Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de projeto e design web. E hoje nós vamos falar um pouco sobre preenchimentos, efeitos e organização da nossa área de trabalho. A primeira coisa que nós vamos falar é a respeito de preenchimento. Vamos trabalhar com imagens e ver como adicionar uma imagem em determinado elemento. E o Figma facilita bastante para a gente a inserção de imagens dentro dos elementos em cada frame que nós queremos aplicar. Então, para iniciar, a gente vai inserir algumas imagens em cada ícone, cada retângulo que nós temos aqui das categorias. E aí depois uma imagem específica dentro da música aqui para que a gente tenha a aparência bem semelhante ao que o Spotify apresenta. É claro que não vai ser igual, a gente vai fazer algumas coisas diferentes, mas para você entender como trabalhar com preenchimentos, como trabalhar com imagens dentro do Figma. Bom, a primeira forma que a gente aprendeu de inserir uma imagem é a gente abrir uma determinada pasta onde nós queremos inserir uma imagem específica, clicar sobre ela e arrastar para dentro do Figma. O grande problema dessa questão, dessa forma que a gente aprendeu a fazer e está trabalhando, é que nós precisamos de forma manual fazer o redimensionamento dessa imagem para que ela possa caber exatamente ali dentro de um elemento, dentro de um item que a gente quer inserir. Para facilitar isso, nós temos um componente dentro do Figma que é o componente Place Image, ou seja, adicionar uma imagem em um determinado lugar, utilizado através do atalho Ctrl Shift K. Então, como que a gente adiciona uma imagem dentro de um retângulo, dentro de um quadrado, dentro de um item aqui no Spotify, que é o nosso layout? A forma bem simples e bem rápida de fazer isso é eu clicar sobre o retângulo ou o elemento que eu quero fazer inserção de uma determinada imagem, vir aqui na setinha ao lado do componente retângulo e selecionar a opção Place Image. Ao clicar, ele vai me abrir e me dar a possibilidade de adicionar. Aqui nós temos a categoria humor. Então, vou adicionar aqui um podcast do Nerdcast. Cliquei em abrir. Ele vai criar aqui como uma espécie de uma cruz com a miniatura da imagem. E aí, a partir desse momento, onde eu quero inserir a imagem, basta eu clicar. E aí você pode ver o que é adicionado. Cliquei sobre o retângulo. Automaticamente essa imagem é adicionada ao retângulo proposto. A mesma coisa eu faço para o outro. Então, desplugado, vou vir aqui, cliquei sobre a seta ao lado do retângulo, Place Image. Vou pegar a minha imagem desplugado, cliquei em abrir, vai criar ali para mim a cruz e ali a miniatura do elemento. Cliquei sobre o retângulo que eu quero adicionar. Como num passe de mágica, né? Ele foi adicionado ali já com as proporções específicas daquele meu retângulo, daquele quadrado que foi adicionado. Isso facilita bastante, eu não preciso ficar me preocupando em redimensionar a minha imagem, porque o Figma já faz isso de forma automática para mim. Vamos inserir, por exemplo, imagens então aqui no Top Global, Top Brasil, Pagode e Sertanejo. Eu vou aproximar aqui e para isso a gente vai adicionar um retângulo, porque ele não vai pegar toda a minha imagem. Adicionei um retângulo aqui. Vou visualizar aqui a dimensão para ver se está tudo certinho. Beleza. Place Image. E aí eu vou na minha imagem Top Global. Cliquei sobre ele. Foi adicionado automaticamente. Então eu posso modificar a cor aqui para parecer mais com o ícone que eu estou adicionando. Vou fazer a mesma coisa para o Top Brasil. Vou adicionar um retângulo. Verificar as dimensões.
Já vou duplicar esse retângulo para o de baixo, então Ctrl D. E aí eu dupliquei. Mesma coisa eu vou fazer top global para o sertanejo, Ctrl D. E aí eu arrasto para a posição onde vai ser inserido. Então vou lá, Place Image, top sertanejo, cliquei sobre o item. Mesma coisa, top Brasil. O pagode. Mudar as cores para ficar mais semelhante. Já tenho as imagens propostas. E agora eu vou fazer algo um pouco diferente aqui no rock e no pop, para que a gente verifique alguns efeitos que podem ser aplicados aí às nossas imagens para facilitar e melhorar a visualização do elemento que nós estamos criando. Então vou fazer aqui um retângulo da mesma forma que a gente fez anteriormente. Duplicar esse retângulo e trazer para cá. E aí eu vou adicionar uma imagem. Então, vou vir aqui. Place Image. Uma imagem de rock. Fazer a mesma coisa para o pop. Vou modificar as cores aqui para ficar mais semelhante ao da imagem. Tá no meu retângulo. Selecionar um azul. E a gente vai criar um efeito como uma espécie de um degradê, para que a gente não tenha, se a gente aproximar aqui, ó, a gente vê que tem uma linha entre as duas imagens, não é muito interessante. Da mesma forma aqui, vou até modificar um pouco a cor, escurecer um pouco esse azul para você ver bem essa diferença entre um e outro. Vou fazer a mesma coisa com o vermelho. E aí a gente consegue ver bem a diferença aqui entre a imagem e o retângulo com a cor específica. Então, para a gente criar o efeito degradê, basta a gente clicar sobre o ícone que a gente quer aplicar esse efeito. No item Fill, a gente pode clicar em mais, e aí você já vê que automaticamente ele já cria um efeito do tipo linear, um degradê linear. A gente pode modificar, por exemplo, radial, angular, sólido, que aí ele vai criar o efeito com uma cor sólida. A gente vai deixar linear mesmo, da forma que está aqui. A princípio, se eu clicar aqui, ó, na bolinha que a gente pode visualizar na ponta dessa linha que foi criada e movê-la, eu posso direcionar para onde que vai o efeito degradê. No nosso caso, a gente vai deixar na horizontal aqui. Vou clicar nessa outra bolinha, arrastar um pouco mais para cá no nosso efeito, para ajustar de uma forma melhor. Você pode fazer da forma como você preferir. E aí, ao invés do branco, a gente quer que essa imagem, no canto esquerdo, ela se confunda com a cor, no caso do nosso retângulo, fazendo um efeito como se estivesse misturando tanto a imagem como o nosso retângulo. Então, ao clicar, eu tenho a possibilidade, ó, a cor da direita, que ela está esmaecida, está com opacidade, e a cor da esquerda, que é esse efeito branco que a gente pode visualizar. Ao clicar no conta-gotas e vir aqui na cor do nosso retângulo, a gente já pode ver um efeito de fade, que a gente pode aumentar ou diminuir esse efeito. Se eu clicar no outro lado do efeito, que é essa cor aqui, que no momento ela está com bastante opacidade, eu posso vir aqui, selecionar uma cor, ficou sólida, e aí eu diminuir aqui no item a opacidade até o momento que eu quero, ou 100% ou
da forma como você preferir. Eu vou deixar aqui, por exemplo, 30%. E aí você pode ver um efeito bem interessante entre o retângulo e a imagem, como se ela fosse uma continuidade, né? Eu posso melhorar isso, posso aplicar mais opacidade ou menos opacidade. E aí eu posso fazer a mesma coisa com o rock. Clico sobre a imagem, fill, ele vai já criar o efeito linear para mim. Vou movimentar esse efeito aqui. Cliquei sobre a cor da esquerda, que no caso aqui para a gente é o branco. Cliquei no vermelho. Posso arrastar um pouco para abrir mais a minha imagem. Minha imagem ficar mais visível. Vou fazer a mesma coisa aqui, selecionei o vermelho e aí eu vou aplicar uma opacidade menor, igual eu fiz no outro, de 30%. Posso vir aqui, por exemplo, digital 30, que é a opacidade. E aí eu tenho um efeito de continuidade, né? Como se a minha imagem continuasse aqui a partir do meu retângulo. Então, a partir disso, a gente viu como adicionar uma imagem a um retângulo. A gente adicionou imagens a um retângulo maior. Aqui a gente aplicou um efeito degradê. E por fim, falta a gente adicionar a imagem da música. Vamos vir aqui, Place Image. Vou adicionar a bandeira do Brasil, por exemplo. E eu vou mudar aqui, por exemplo, hino nacional. Vou colocar aqui o criou a letra. Diminuir para 12. Tirar o efeito. Tirar o efeito negrito. E aí a gente tem os elementos aqui criados e adicionados da forma que foram propostas aqui dentro da segunda tela home do nosso frame. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, se a gente visualizar os ícones do Spotify, eles têm as bordas arredondadas, né? Os ícones, todos os elementos eles têm a borda arredondada. Como que a gente faz isso? Como que a gente pode aplicar? Isso foi uma pergunta que foi feita nos exercícios anteriores, que é interessante a gente visualizar. Ao clicar em um retângulo que nós criamos, nós temos algumas informações aqui na aba Design. Eu tenho X, o Y, seriam as posições X e Y dentro do frame. Então ele começa na posição 10 do X e na posição 57 do Y. Nós temos largura e altura, então 394 de largura e 45 de altura. Nós temos a rotação do elemento. Nesse caso aqui a rotação está 0, mas se eu clicar, por exemplo, e arrastar, ele vai girar, por exemplo. Não é o que eu quero fazer. E nós temos uma outra informação que é a borda arredondada de um determinado elemento. Se você já utilizou CSS, seria o efeito Border Radius do CSS. Então a gente, ao clicar aqui, ou eu posso adicionar um número. Então, por exemplo, se eu adicionar 10, você pode ver que a borda já foi arredondada. Ou então eu posso clicar sobre o ícone e arrastar, clicar aqui sobre esse desenho aqui da borda arredondada e arrastar para a direita. Eu vou aumentando a borda, ou para a esquerda, que eu vou diminuindo a borda dos meus elementos. Então eu posso aplicar aqui, por exemplo, 6 ao meu elemento e fazer isso também para os retângulos. Eu vou colocar 6, por exemplo. A minha borda não ficou arredondada à direita, porque eu preciso aplicar isso à imagem, né? Porque é a imagem que está ao lado direito. Então, ao aplicar 6 aqui também, eu tenho um elemento completo com essa aplicação. Ao clicar, por exemplo, eu posso juntar a imagem com o retângulo, selecionar os dois, Ctrl G, e aí
selecionar a opção e renomear para rock. Mesma coisa eu posso fazer com o pop. Aqui 6 de borda, ao retângulo também 6 de borda. Selecionei a imagem e o retângulo. Não preciso selecionar junto texto porque eu já tinha nos exercícios anteriores agrupado esses elementos. Então só Ctrl G e aí eu posso renomear aqui para pop. E a partir disso eu posso aplicar para todos os elementos também essas bordas arredondadas. Lembrando, clico no ícone e venho aqui ao Corner Radius. E aí eu aplico um valor específico para arredondar as bordas, como a gente pode ver na nossa imagem aqui do Spotify. Uma coisa que é extremamente importante a gente fazer é organizar a nossa área de trabalho, organizar os frames que nós estamos utilizando de forma que fique mais fácil identificar cada item dentro do nosso frame. Vamos supor que eu estou, por exemplo, trabalhando com mais de uma pessoa em um projeto. Isso é normal acontecer, isso provavelmente vai acontecer em muitos momentos aí, quando você estiver desenvolvendo e projetando o design de uma página específica. Se eu olhar para o lado esquerdo aqui na minha área de trabalho, eu vou ver que está muito bagunçado, né? A splash screen não, que é bem mais fácil de identificar. Eu tenho 3 elementos apenas aqui, então bem fácil de identificar. Mas se eu olhar a home, que é o meu segundo frame, eu vejo que tem muitos elementos que estão desagrupados e aí fica bem difícil de identificá-los dentro da nossa página. Então, para isso, a gente pode organizar e é interessante a gente organizar para que fique mais fácil de ler e mais fácil de identificar cada elemento dentro do nosso frame. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para Splash Screen é, eu tenho a minha logo, que já está renomeada aqui como logo. Então, vou só tirar o logo Spotify 1. Background já renomeei também. E o texto Spotify também já está renomeado. Se, por exemplo, eu vou editar a minha página aqui e eu não quero modificar o plano de fundo, por exemplo, eu posso vir aqui e clicar no cadeado que vai bloquear o plano de fundo, que no caso é o meu retângulo, de forma que se eu clicar sobre ele, ó, ele não tem como mais ser selecionado e aí eu não tenho o risco de clicar nele e arrastar para um outro lugar que eu não queria. Então eu posso mexer aqui nos meus ícones que não estão bloqueados e não consigo mais selecionar o plano de fundo. Isso facilita aí quando eu não quero mais mexer em um determinado elemento. Então, por exemplo, se eu fechar, por exemplo, o cadeado na logo do Spotify, eu posso tentar selecionar e eu não tenho essa possibilidade porque ele está bloqueado para edição. Tá? Então, por exemplo, você criou o plano de fundo ali, não quer mais modificá-lo. Então, é interessante fazer esse bloqueio para não ter o risco de você arrastar e depois perder a posição desse elemento ou de um outro elemento que você esteja aplicando. Então, aqui a gente pode deixar da forma que está a princípio. E a gente vai para a home, que é um pouco mais cheia de elementos aqui que a gente precisa organizá-los. Então, por exemplo, eu tenho aqui a primeira parte, que é a parte relacionada ao formulário de busca. Então, o que eu posso fazer sobre ele? Clicar sobre o texto que está dentro do formulário, o retângulo que representa o campo do formulário e a lupa. Selecionei todos os elementos, Ctrl G, e aí eu posso renomear aqui como barra de pesquisa. Da mesma forma, eu tenho campos aqui que representam os gêneros favoritos ali dentro do Spotify. Primeiro eu vou selecionar o fundo e vou bloquear esse fundo. Então, background, bloquear. Beleza. E aí eu posso selecionar pop, rock, que eram elementos que eu já tinha agrupado, e seus gêneros favoritos, e apertar as teclas Ctrl G,
vou renomear gêneros favoritos. Vou fazer a mesma coisa aqui. Primeiro eu vou selecionar o humor e a imagem dele e agrupá-lo. Renomeá-lo para humor. Mesma coisa com o desplugado. Ctrl G. Desplugado. E agora eu vou selecionar desplugado, humor e categorias populares. Ctrl G para agrupá-los e colocar aqui como categorias de podcast. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pegar primeiro o texto, a imagem e o retângulo e agrupá-lo, marcando como top global. O texto, a imagem e o retângulo. Ctrl G. Top Brasil. Sertanejo. Pagode. E aí eu vou selecionar os 4 itens aqui. Uma coisa interessante que o Figma permite, vou aproximar aqui, ó, você pode ver quando eu seleciono os 4 itens que são semelhantes, ele cria uma bolinha aqui na cor rosa. A gente já viu, por exemplo, essa linha que cria entre os elementos que a gente pode distanciar ou aproximar de forma igualitária, né? Tanto na horizontal como na vertical. E essa bolinha rosinha que cria é se, por exemplo, eu quero fazer a troca de um item por outro aqui dentro do conjunto de itens que nós temos. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e arrastar para o canto. Ó, pode ver que o Figma facilita bastante para a gente a possibilidade da troca. Top Brasil por Top Global, por exemplo. Eu posso voltar isso também. Isso facilita aí se você precisa trocar algum item. Todos eles já estão agrupados e são semelhantes. Então é bem fácil fazer isso também. E aí eu vou selecionar esses 4 itens aqui. E o título mais tocados, todos eles fazem parte da categoria mais tocadas. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, selecionar o texto, a imagem, aqui o nosso ícone e o retângulo de fundo, Ctrl G, colocar, por exemplo, música do momento, ou melhor, tocando agora. Selecionar também esses ícones de baixo junto com o retângulo, Ctrl G e marcar como rodapé. Então, se você percebe agora, eu tenho tudo bem organizado e bem mais fácil de identificar na minha área de trabalho. Ó, se eu precisar, por exemplo, editar algo voltado para os gêneros favoritos, eu sei onde encontrá-lo. Gêneros favoritos, pop, e aí eu seleciono um retângulo que possui a imagem ali do pop. Ou então, seleciono um retângulo geral que tem o texto e o retângulo que seria o background. Então fica bem mais fácil da gente identificar os nossos ícones. E se você está trabalhando em equipe, bem mais fácil de toda a sua equipe identificar e bem mais organizado a sua área de trabalho. Beleza? A gente fica por aqui e até a próxima aula.